Tá bom, sorriso? Sorria 2 está aí nos cinemas e a continuação do terror de 2022. Vai botar sorriso na cara da galera aí, toxina do Coringa aí no filme de terror? A gente tá aqui para decidir com Giovanna Pagani e também a Bruna do Chipo. Olha só, vou fazer o nosso veredito aqui para saber se o negócio melhorou, se o negócio piorou, o que acontece aí nessa continuação do Sorria. Bom, primeiro acho que vale a gente dar uma pequena sinopse. Sinopse? Sinopse? Uma sinopse? Vamos dar uma sinopse. Vamos dar uma sinopse. Sky Riley. Ó, sinopse do filme. Dinâmica muito parecida com o do primeiro filme, né? Todo mundo que assistiu o primeiro já vai ter uma ideia do segundo. Quem não assistiu o primeiro pode assistir o segundo sem medo, também acho. Que não precisa saber os pormenores. Basicamente temos aí a história de uma popstar, Sky Riley. Uma menina que acabou de sofrer um trauma envolvendo questões pessoais. Ela tá voltando aí pra vida de artista, né? Uma cantora. Então precisa cumprir algumas agendas, precisa fazer uma tour aí, um comeback. E aí ela acaba passando por outro trauma, sem spoilers aqui, mas que acaba atraindo o demônio do Sorria. O demônio do Sorria tem nome? Acho que não. Não, acho que não. Acaba atraindo o demônio do sorriso, do demônio do Sorria, pra vida dela. E diante dos efeitos colaterais desse demônio, a gente acaba vendo alguns desdobramentos envolvendo a vida dela, tanto pessoal como profissional, porque diferente do primeiro filme, a gente tem uma dinâmica muito interessante que é acompanhar uma pessoa pública tendo que passar por esse efeito colateral do demônio, que é um caos. Os efeitos são muito repetidos, né? Tipo, se você não viu o filme anterior, você talvez entrando no filme vai se sentir meio perdido, porque o filme começa logo de cara com o policial do primeiro filme, e diz lá, né? Tipo, 6 dias depois ou 5 dias depois, alguma coisa assim. Mas eu tinha esquecido, tá? Você tinha esquecido do quê? Tinha esquecido totalmente desse cara, do policial, e aí eu fui pegando a trama com o passar do tempo. Mas sim. eu tinha entendido que eu tinha perdido alguma coisa. É que as regras continuam e eles repetem. Tem um personagem que aparece no meio do filme que ele repete as regras. O lance é, tipo, depois que você testemunha a morte de alguém que estava com o demônio do Sorria, você tem entre 4 e 6 dias aí, tipo, dos delírios e das coisas que a cabeça começa a não funcionar direito com o demônio do Sorria e tal, e você se mata também. E quando você morre na frente de alguém, a pessoa testemunha, e a partir do momento que ela testemunha, ela pega o demônio pra ela. Então é uma coisa meio corrente do mal / premonição aí, né? Tipo, que você... essa maldição, ela continua passando pra frente. Eles explicam de novo, não precisa saber, tipo, ter visto o primeiro filme, e na minha opinião, o segundo é muito melhor. Infinitamente melhor. Então, em relação a isso, nem precisa se preocupar em ver o primeiro, vai direto pro segundo. Eu gosto do segundo, mas eu prefiro o primeiro. Eu acho que o primeiro me surpreendeu mais na dinâmica e, querendo ou não, o segundo segue, né, o mesmo passo a passo. Mas eu gosto da dinâmica do segundo em relação a ser uma superestrela, popstar, que já passou por eventos traumáticos, porque isso coloca em xeque a visão dela o tempo inteiro. Então a gente tem isso, assim, de duvidar ainda mais e ter as pessoas ao redor dela duvidando o tempo todo dela, que era uma coisa que, por exemplo, com a médica no primeiro filme, tinha uma seriedade a mais ali, que ela era encarada, que agora com a Sky Riley ela não é. E aí a gente fica o tempo todo, ainda mais, né? Porque ela tinha um passado com abuso de drogas, que ela já tinha essa questão das alucinações, né? O trauma dela foi porque ela sofreu um acidente de carro que acabou matando o namorado. Então já tinha uma coisa que as pessoas estavam, assim, com um pé atrás na questão da saúde mental dela, e aí vem uma coisa que também mexe com o mental e deixa a gente, assim, bugado do começo ao fim. E aí isso eu achei interessante, o plot que eles arranjaram pra trazer essa história de volta. Eu acho que todo esse elemento envolvendo colocar uma dinâmica envolvendo uma pessoa pública faz que o filme cresça muito. A dinâmica do filme cresça muito porque a gente fica na ponta da cadeira virando e falando, meu, é sério que ela vai fazer isso na frente de todo mundo? E é exatamente o que acontece. Eu tenho uma crítica também com relação a essa dinâmica, mas primeiro eu queria exaltar algumas coisas. Que assim, eu acho que qualquer pessoa que ama música, e não música necessariamente cantada, música no geral, vai se apaixonar por esse filme no que tange a aspectos técnicos. Eu acho que... Como é que é o nome do diretor? Parker Finn. Parker Finn. O Parker Finn, ele se aproveitou da grana que ele teve a mais nesse segundo filme pra entregar uma coisa muito melhor. E eu acho que isso desde o primeiro momento já fica muito claro. O segundo filme... O primeiro Você acha filme... também que o segundo é melhor que o primeiro? Acho bem melhor. E eu acho melhor, não só nesse sentido narrativo de colocar uma dinâmica mais legal, que é uma pessoa famosa, mas também nos aspectos técnicos mesmo. Então, fotografia e principalmente essa questão do som. Essa questão do som me conquistou tanto que eu fui atrás dos responsáveis. Qual é a parada do som? Desde o primeiro momento, você sente que
a música do filme mesmo, a edição do som, a mixagem do som, ela tá misturando com elementos do filme. E, obviamente, quando se trata de Nova York, eu adoro filmes que são em Nova York, porque traz muito da estética da cidade, dos sons da cidade. A cidade vira um personagem, isso não é diferente nesse filme, que eles trabalham muito bem o som. E aí eu fui atrás do sound designer, que chama Dan Canyon. Esse cara, ele fez com que a música se tornasse um componente que ele mistura com os ruídos da cidade mesmo, ruídos de som de casa, de rua, do apartamento, e isso eu achei genial, culminando também com o criador da trilha sonora, que é o Cristóbal Tapia de Ver. Quem conhece White Lotus é o compositor de White Lotus. Quem já assistiu a série sabe que é um tipo de composição musical que te deixa atormentado. É turbulenta, é diferente, ele usa alguns tipos de sons que te deixam muito perturbado. E enquanto eu tava vendo o filme, eu comecei a reparar que existem cenas que são muito zoadas. Tipo, todo mundo rindo no apartamento com aquela cara. Se fosse qualquer outra música lá, ou se fosse qualquer outra construção de direção, ia ficar tosco. Mas eles conseguiram, por meio da música e por meio da direção, fazer com que aquilo ficasse aterrorizante. Então eu acho que, como uma grande amante de música, e qualquer pessoa que gosta de música e repara nesse aspecto técnico, vai achar esse um grande plus do filme. E adicionando ao que você falou, desculpa interromper, que tem essa questão da trilha sonora e também as músicas originais que eles criaram pra artista, que, tipo assim, eles já estavam divulgando com muita antecedência nas redes pra criar a personalidade da personagem enquanto estrela pop. E se você abre o Spotify, tem um álbum dela, tem músicas originais, até músicas que não estão, assim, muito fortes no filme. E tem a questão, tipo assim, de grandes performances dela, ensaio e clipe e apresentação. Cantora ali, pop mesmo, que ela se transformou numa cantora pop. E você tá acreditando ali que ela é uma grande estrela. Nossa, eu compro muito mais a ideia dela ser uma cantora pop, que realmente é uma cantora, do que a Filha do Shyamalan no Armadilha, que é um filme que eu adoro, mas, tipo, não dá pra comprar muito aquela ideia, embora a Filha do Shyamalan seja cantora de verdade e tal. Eu acho que, em relação a isso, esse filme ele tá dando muito mais atenção a coreografia, a música, a apresentação, o fato dela ser uma persona artística e tal, e o que isso implica em relação a como o mundo te enxerga e como você enxerga o mundo. É como se você estivesse vivendo um grande delírio, que é essa coisa de você estar performando o tempo inteiro. Então, tipo, se você tá num filme em que a cabeça da pessoa realmente não tá funcionando direito por N razões, e aí o mundo em volta se transforma a partir de como você projeta as coisas na sua cabeça, tipo, isso tem muito a ver com o fato de você ser artista e você enxergar o mundo do seu jeito, entendeu? Sim. No filme, os delírios e as pirações e tal, tipo, muita gente interpreta como coisa de diva, e aí eu acho que a eficiência do filme, ela depende muito disso, assim, e funciona super bem. Pra mim é um filme melhor que a Substância, inclusive, em relação a como você pega uma personalidade que é pública e midiática, que está performando pra, tipo, atender o que as pessoas esperam de você, e você faz todo um horror corporal a partir disso. Pra mim, tipo, é muito mais eficiente. Nossa, é tipo um filme 5 vezes melhor, assim. Então, em relação a isso, tipo, 10 de 10. O final me lembra a Substância, inclusive, muito. Muito. Com certeza. Tipo, se eles tivessem sido lançados em épocas diferentes, eu diria que tem uma clara referência um ao outro. É que eles foram lançados em períodos tão próximos que nem tem como dizer, mas o final de ambos é praticamente igual. Não, e a questão, eu não tava esperando que esse filme fosse ter tanto do horror corporal, porque o primeiro tem um pouco, mas acho que não muito. Esse aqui é muito mais, né? Tem a questão do cabelo dela, o tempo todo que ela tá ali, e muitos outros pequenos detalhes, tipo assim, machuca a mão e vai tirar o vidro, uma coisa que... E eles pegam de um jeito que eu acho que foi o principal, a coisa que mais me chamou a atenção foi o horror corporal desse filme. Foi o que mais me dá aflição, e nesse filme me pegou muito. Mas eu prefiro a Substância também. No caso da Substância, eu acho que é pelo valor de choque, assim, né? Pelo valor de choque. Você não entende direito o que significa o horror corporal. Nesse caso aqui, você tá, tipo, sempre numa tensão constante ali, entre ou você, tipo, você se afasta porque é uma questão de ojeiriza do que está acontecendo, uma tipo de atração e tal. Você quer que a pessoa passe por aquilo porque você está sentindo uma certa atração por aquilo. Tipo, o horror corporal é muito sobre isso. Substância, eu acho que não. Substância é um filme muito, tipo, uma coisa da superioridade moral sobre tudo que está sendo encenado ali e o valor de choque só. Nesse caso, não. Acho que tudo é muito mais orgânico e mais integrado, assim. Mas assim, pra mim nem tudo são flores nesse filme. Eu tenho uma crítica que provavelmente vocês vão discordar comigo. Eu acho que o Parker Finn, ele podia partir da premissa, às vezes, que menos é mais. E eu acho que ele tem a premissa de que mais é mais. Então tudo é demais esse filme, inclusive o que tange a o que pode ser uma visão, o que pode ser uma alucinação e o que pode não ser. Eu acho que as alucinações entregam aí cenas excelentes, mas eu perco tesão um pouco no filme em duas coisas diferentes.
eu não sinto que é um filme sensorial do tipo Midsommar ou Hereditário, ou esses filmes que eles são mais artísticos e permitem ter uma abertura maior de nossa, meu Deus, o que será que aconteceu? Eu acho que esse filme é um filme mais comercial, ele é um filme mais direto e me incomoda um pouco eu não saber o que realmente aconteceu. Tipo, de fato, isso me incomoda. Eu acho que isso tira um pouco do peso da narrativa para mim. Apesar dele ter entregado cenas muito legais visualmente e cenas que me intrigaram, me incomoda no final do filme eu ter me sentido enganada. E na maioria das vezes eu adoro isso. Eu adoro me sentir enganada, eu adoro não saber o que tá acontecendo. Nesse filme, eu acho que menos seria mais. E eu acho que se tivesse um foco mais numa narrativa não necessariamente linear, eu acho que seria legal ter as visões como tiveram as alucinações no primeiro filme, mas que fosse uma coisa que eu entendesse um pouco mais o que realmente está acontecendo e não que tudo fosse tão líquido, porque eu realmente não sei o que aconteceu, eu não sei quais foram as consequências atribuídas a atitudes dela. Teve um momento no meio pro final do filme que eu perdi um pouco do tesão, porque eu já sabia que não teria como reverter nada lá. Eu já sabia que ia cair para um fundo do poço, justamente porque acontece um episódio que não tem mais volta, né? Acho que... Vale falar spoiler? Pode falar. Vamos ter spoilers a partir de agora. A partir do momento que aparece a cena da mãe, eu falei, agora não tem mais volta. Porque mesmo se ela se livra do demônio, que é aquele momento que a gente acaba torcendo, não tem o que fazer. Ela já vai ser presa, já vai dar merda. Só que a gente nem sabe se ela de fato matou a mãe ou não. E aí, a partir desse momento que eu descobri que talvez ela não tenha matado a mãe, eu pensei, porra, então talvez o sentimento que eu teria de ainda torcer pela narrativa funcionaria se eu soubesse que a mãe não estava morta. Quando ela tá performando no final e a gente vê todo mundo lá, que eu também não sei se é verdade ou não, que me veio o pensamento de puta que pariu. Então, o que realmente rolou, o que não rolou? Em alguns momentos funciona, então no momento que a Gemma liga pra ela e ela tá do lado do carro, eu falei, caralho, mano! Tipo, tudo foi invenção. E isso eu gostei muito. Mas ao mesmo tempo eu senti que aí a narrativa meio que caiu pra mim, porque eu de fato não sei o que aconteceu ou não. Então eu provavelmente acho que o Hessel principalmente vai discordar de mim, porque eu imagino que você tenha achado isso incrível. E de fato é legal, eu acho que em outros filmes isso teria me pegado. Mas já que eu não tava esperando esse tipo de abordagem pra esse tipo de filme, eu fiquei um pouco incomodada. Já que você mencionou meu nome, assim, eu acho que um filme de delírio, ele comporta, obviamente, o fato de você não precisar explicar as coisas, porque às vezes é só a expressão realmente de um delírio. E no caso de um filme como esse, que é um filme de horror que está escalando as coisas e está tentando te enrolar numa coisa de impressão, de te impressionar e tal, tipo, mas pode ser mais mesmo. Tipo, eu acho que tem casos e casos, né? Nesse caso, eu sinto até que falta mais. Tipo, pra mim é um filme bizarro, assim, porque é um filme onde tem espelhos em todo lado. Na casa dela, que é um baita cenário muito foda. Você tem espelhos no chão e tal, e eles conseguem fazer todo um filme que não tem jumpscare de espelho. E, tipo, não tem susto de espelho. Fala, mas nossa, eu acho que justamente é por isso. Que crime de omissão. Eles querem fazer de outras formas. Eu pensava sempre também, eu tava sentindo falta do jumpscare do espelho. E teve um momento muito específico, que é quando ela tá se olhando no espelho e ele tá atrás dela, que ele tá atrás dela e eles perdem o momento de fazer o jumpscare do espelho porque eles só mostram, assim, não leva susto. Mas você sabe qual é a parada disso? Que eu tava pensando isso durante o filme. Esse é um bom filme que ele mistura o terror psicológico com o jumpscare. Essa parte é 100% psicológica. Ela não te dá o jumpscare, mas você tá desesperado naquele momento. Tipo, você tá tremendo e não vem o jumpscare. E eu tava pensando isso durante o filme. Esse é um filme que ele consegue comportar muito bem. A gente está aterrorizado psicologicamente, então não é necessariamente o bicho feio ou o som, é simplesmente o terror sendo construído de uma forma psicológica, assim como ele também trabalha muito bem o jumpscare. Isso eu gosto muito no filme, eu acho que é excelente. Não, pra mim é um filme excelente porque realmente, como horror psicológico, ele funciona perfeitamente, assim, e como horror corporal também. Agora, eu acho que quando tem jumpscare é um pouco preconceituoso, olha só, é um pouco preguiçoso, né? Porque, tipo, você tem uns jumpscare de chicote que é a coisa mais fácil de fazer. Tipo, tá a câmera no rosto dela, de repente a câmera vira e no contraplano tem a figura do cara todo deformado, assim. Tipo, é uma solução preguiçosa. Tem uma cena que ela entra no camarim e aí tem a cortina no fundo e fala, puta, mano, olha que incrível se a cortina mexesse de repente, sabe? De fazer uma coisa meio Shyamalan, assim, do que está escondido. Isso, obviamente, isso exige que você tenha algum talento de encenação, assim, sabe? Tipo, mas não, aí a câmera faz uma panorâmica, a panorâmica mostra o camarim todo destruído. Tipo, é muito mais psicológico ali,
do que realmente uma criação de um ambiente para te dar o susto. Eu acho que os sustos nesse filme não são tão efetivos como poderia ser. E aí, nesse sentido do mais é mais, do escalonamento, assim, fala, puta, eu gosto muito porque parece que a gente tá voltando a um tipo de terror, que é aquele terror do tipo do Premonição, assim. Os filmes de terror, quando o David Ellis, o diretor, ele era vivo ainda, que ele faleceu em 2013, mas ele fez 2 premonições e tal, tipo, ele fez o segundo, se eu não me engano. E, mano, uns puta filme foda, porque é isso, você tá envolvido numa premissa que ela é muito básica, ao mesmo tempo muito envolvente, muito inteligente, assim, as mortes vão acontecer, a desgraça vai acontecer. O todo segredo é, tipo, como vai acontecer, de entendeu? fato, sim. Então, eu gosto que a premissa do Sorria permite isso plenamente. Só que aí esse potencial não é todo aproveitado, assim, eu acho que poderia ir mais além. Tipo, esse filme, ele tá quase chegando no nível David Ellis de fazer filme de terror muito popular e muito divertido, assim. E pra mim a parte mais legal, a hora que ela sai correndo do hospital, tipo, ameaçando todo mundo com arma, eu falei, caralho, tô amando esse filme. Muito bom. Então eu acho que é sobre isso, entendeu? Tipo, você tratar o delírio como uma coisa que, tipo, mano, rédeas soltas, entendeu? Tipo, esse filme não tem mais, não precisa mais seguir nenhuma regra de verossimilhança, de tipo, isso aqui é real, isso aqui não é real. Tipo, chega uma hora que é só você partir pra experiência mesmo, entendeu? Só se divirta. E uma coisa que eu queria acrescentar é, tipo, ela é a estrela do filme, ela sozinha conduz, né? Porque o que eu senti é que Ela é nenhum incrível. dos coadjuvantes fez qualquer, tipo, diferença ali. Eles não tiveram uma importância muito grande pra mim. Tava totalmente focada nela. E aí o que me incomodou foi justamente o personagem que aparece pra explicar essa dinâmica do que tá acontecendo com ela, porque ele tá ali literalmente só pra isso. E aí quando é pra ele ser realmente necessário ali no final, então vamos resolver, ele nem tava lá, né? Provavelmente. Exatamente, E ele só existe. sai da sala e nunca mais volta, e realmente era só uma alucinação, então eu achei que Mas nem eles precisa, colocam né, dele ali- estar presente. Eu acho que foi, assim, na hora que ele senta pra explicar o filme, eu falei, puta, não precisava explicar, porque já tá explicado no primeiro filme, entendeu? Eu gostaria que fosse mais um escalonamento, uma coisa de ação. Mas aí, tipo, ele te dá meio que um vislumbre de uma esperança no final, fala, puta, mano, é capaz que ele salve essa mina, entendeu? E aí, tipo, obviamente depois você esquece isso e a coisa continua, entendeu? Eu acho que ele serviu ao propósito dele. E nisso, o cara do House lá, que eu até gosto desse ator. verdade. Mas, tipo, eu acho que a entrada dele foi muito pontual e muito boa pro filme. No começo eu não gostei, depois eu gostei. Eu justamente comecei a questionar a questão da alucinação quando aconteceu essa cena, que eu virei e falei, mano, então, tipo, o que foi a alucinação, o que não foi? E, novamente, eu adoro isso em filmes, mas eu não sei, eu não tava esperando que esse filme ia entregar isso, e aí eu senti falta de uma linha narrativa um pouco mais clara conforme o que tava acontecendo, o que não tava. Sobre atores, tem um que eu gosto, que é o cara que passa a maldição pra ela. O Lucas Cage. Eu adoro ele, mas de resto também todo mundo é muito fraco. A Naomi segura nas costas, e inclusive eu achei que ela foi excelente. Naomi tá excelente. Melhor Eu gosto- papel dela, na verdade. Gosto muito da mãe. Não só porque a A atriz... mãe, quem ela é? Então, ela é... ela faz muita série de TV, né? Tipo, Quem não- essa não tô com o moça nome é? eu não lembro o nome Mas da ela é atriz. boa, ela é boa. Fiquei com raiva dela. Não, mas assim, eu gosto muito dela por duas coisas. Primeiro, que ela consegue fazer muito bem esse lance da personagem da mulher meio condescendente, que ela sorri e parece que ela tá sendo super amável com você, Não, mas na não. verdade Ela ela tá tá sendo sendo uma falsa. desgraçada. entendeu? Total. E tem uma coisa muito interessante, que em filme de terror assim, às vezes você tem uma relação de mãe e filha, que fica meio subentendido, assim, olha só, essa menina, ela se tornou uma mulher adulta e ela tinha uma relação muito ruim com a mãe. O próprio Sorria é assim, a história, né? Tipo, você tem a morte da mãe no começo, a mãe falando, minha filha, desculpa que eu fui assim, assado, não sei o que e tal. E, tipo, no filme de terror, na maioria das vezes, isso fica só subentendido. Nesse caso do Sorria 2, é sobre isso. Tipo, você tem uma menina que, obviamente, não está bem da cabeça, tem toda uma questão de saúde mental que o cinema hoje trata, e esse filme também tá tratando. Só que, tipo, isso vem muito da relação ruim com a mãe, assim. E a mãe continua incentivando. E continua colocando incentivando, é como se sal fosse na um grande... ferida. Desgraçada, mano. É como se fosse um grande trauma Begins, assim, entendeu? Tipo, você tem uma relação ruim com a mãe, vários filmes tratam disso, mas nesse caso a gente tá vendo acontecendo em tempo real, assim. Adoro a personagem da mãe, acho foda. Também gosto. Bom, acho que a gente já pode ir pros ovos, né? Bora, quantos? Falar ao mesmo tempo? Zoeira. Não quero Vamos começar. falar ao mesmo tempo, vamos falar ao mesmo Vamos tempo. falar ao mesmo tempo? Tá bom. Vai, 3, 2, 1, 4. 4 ovos. É, tá bom. Mas Imaginei. A gente chegou na conclusão que é um É. bom filme. Eu decidi colocar, eu tava entre 3 e 4. Eu coloquei 4 mais pelo papo aqui, porque eu acho que o papo agregou ainda no que eu gostei. Tenho as minhas questões
principalmente com relação à narrativa. Esperava ter algumas coisas um pouco mais esclarecidas para torcer ou deixar de torcer, mas entendo que isso é uma dinâmica que pode agradar muitas pessoas, assim como me agrada em outros filmes. Então, som, pra mim, maravilhoso. Gosto do trabalho que eles fazem com esse filme em tornar uma parada que seria completamente galhofa e zoada em uma coisa que faz com que a gente esteja, assim, na ponta da cadeira o filme inteiro. Filme de 2h15 que passa rápido. Filme de 2h15 de terror, sequência de Sorria. É surpreendente esse filme ter 2h15 e não pesar. Então, assim... eu vi a duração e falei, por que um filme de terror 2h15? Mas e aí eu tô assistindo, nossa, passa rápido. Passa muito rápido. O meu foi 3 justamente porque eu ainda prefiro o primeiro. E eu tenho até uma questão falando sobre o final, é que eu senti que talvez o final seja muito pra continuar a franquia, sabe? Pode deixar ser também. final ali pra, tipo, vamos fazer então um 3. E aí eu falei, queria que fosse um pouco mais fechado, talvez. Também, faltasse uma conclusãozinha ali no meio, mas eu gostei, eu me divirto. 3 pra mim é tipo assim, foi bom, mas queria que fosse um pouco melhor. Justo. Muito bem, vou dar 4 ovos porque, enfim, eu acho que ele tá muito acima do primeiro, assim. Tem certos autores e cineastas, roteiristas e tal, tipo, tem gente que, mano, nasce meio pra ser artista, assim, e tem uma coisa dentro dele que você bota pra fora. Aí, às vezes, sai uma coisa pronta e, de repente, a pessoa não consegue fazer mais nada na vida, assim, né? Tipo, o gênio do começo, o gênio jovem que, tipo, você queimou o que você tinha e acabou. E tem gente que aprende fazendo. Tipo, esse Parker Finn, ele tá no seu segundo longa, o primeiro longa eu Sorria. O primeiro não é um filme bom. Esse segundo já melhorou tanto porque ele tá aprendendo a fazer, entendeu? E ele corrige muitas coisas do primeiro, na minha opinião. E isso, pra mim, me deixa muito animado, assim, porque você tá vendo que o cara, ele está... prestando atenção no que ele está fazendo. Sim. Então, tipo, o primeiro filme ele depende demais de close-up, porque o cinema, em geral, hoje americano, depende demais de close-up, porque você não está sabendo encenar muito as coisas, encadear a dramaturgia com a ação e tal, então você joga muito a câmera na cara das pessoas como se isso fosse resolver o filme. Tipo, o Midsommar, você usa o exemplo de coisas boas e tal, pra mim o Midsommar é um grande exemplo. Às vezes você não está sabendo encenar direito as coisas, então, nossa, câmera na cara da Florence Pugh e deixa ela atuar sozinha como se o filme fosse se resolver na cara dela. Eu acho que o primeiro Mas ele se resolve. Então, isso depende, acho que é questão de opinião. Mas o primeiro Sorria é muito isso, assim, né? Tipo, você tem aquele fundo clean do hospital e tal. Eu gosto do primeiro no sentido das cores, parece que ele tá usando umas cores bizarras pra dar um tom de horror, assim. Mas é muito a cara da menina e ver se o filme se resolve na cara dela, assim, sabe? E, tipo, algumas panorâmicas, assim, né? Só que no primeiro filme, pra mim, é só uma personagem meio ruim que fica quebrando taça e que fica quebrando vidro o tempo inteiro. Assim. E o terceiro ato do primeiro eu acho bem pra baixo. Assim. Não, sei lá, tipo, o final, como tem aquela coisa muito grotesca no final, eu acho que acaba salvando no fim. Mas é um filme que não se sustenta na dramaturgia, assim. Então ele corrigiu nesse segundo. O segundo também joga muito na Naomi Scott, muito na cara dela, mas ao mesmo tempo ele tá sabendo compor o fundo de um jeito mais interessante. A casa dela é um ótimo cenário, tem aquelas pinturas, você sempre fica esperando aparecer alguma coisa no fundo. Nossa, posso interromper rapidinho pra falar da água? Que até ela tomando água o tempo todo. Perfeito, ela tomando água. Nossa, muito Mano, bom melhor mesmo. merchan, voz parabéns aí, ó. Voz parabéns. Parabéns. Melhor Não, mas merchan de todos os tempos. ele conseguiu colocar muito o Nova York de uma forma que fosse um personagem, sendo que nem tem tanta cena outdoor assim. O próprio apartamento dela é um personagem e você sente Nova York lá, tipo, é muito legal mesmo essa construção eu achei que ele fez. corrigiu, entendeu? Tipo, no primeiro filme ele fica meio vazio, não tem nada pra compor uma atmosfera de terror. Nesse caso, você fica meio que na ponta da cadeira esperando que as coisas que estão em volta manifestem o delírio dela, entendeu? Sim. E eu gosto muito como ele combina uma coisa ali da coreografia no começo do filme, que ela tá dançando com a galera, de repente isso vira expressão do horror no final do filme e tal. Então, tipo, ele tá fazendo uma mistura ali de Substância, Showgirls, filme de terror, um terror dessa coisa midiática de teen, geração Z, assim. Ou seja, tipo, tudo no lugar. Esse cara acertou a mão nesse segundo filme, incrível. Não esperava nada e ele entregou tudo. Então gostamos, né? Damos as mãos, gostamos no geral. Gostamos. Mas agora, ó, falta você aí de casa. Você gostou de Sorria 2, assistiu, gostou do primeiro, assistiu só o segundo? Deixem aí nos comentários, como vocês puderam observar. A gente gostou, filme aprovado. Mas a gente quer saber de vocês, então, ó, deixem aí nos comentários.